Fala galera, trazendo mais uma aula para vocês. Essa é a aula 5, porém a parte 1 e a parte 2 estão no mesmo vídeo, devido ao fato de que nessa aula ela foi extremamente prática por parte dos alunos, então eles desenvolveram muito código e muita construção de cenário, então eu não fiquei muito explicando teoria ou coisas relacionadas à programação ou à própria Unity, portanto o vídeo é curto. E porque eu cortei a maioria das partes, que eram as partes que os alunos estavam desenvolvendo, no caso, né, por conta própria. Bom dia a todos, tudo bem? De novo, sabadão aqui, né, dia 26/10. A gente vai ter mais uma aula aqui, né, do curso de desenvolvimento de jogos. Novamente, como eu estou sempre fazendo no início das aulas, se alguém tiver alguma crítica ou alguma observação, algo que eu possa melhorar, é só mandar bala, que eu não vou ficar triste nem me ofender. Então podem ficar à vontade. Outra coisa. Se eu estiver indo rápido, como eu geralmente sempre vou, vocês também me dão um toque. Às vezes eu não percebo. E basicamente, bom, é isso que eu queria falar no início, né? Eu estou tentando melhorar cada aula. E a aula de hoje, a gente vai ser bastante objetivo. Na real, vocês, né? Porque a aula de hoje é vocês colocando em prática tudo que teoricamente eu passei para vocês começarem a pensar por conta própria. Porque, por exemplo, eu vou mostrando os caminhos ali e às vezes vocês só vão seguindo passo a passo. Mas assim, para vocês desenvolverem um jogo ou fazer qualquer tipo de sistema, vocês vão ter que pensar por conta própria, ser independentes, tá ligado? Começarem a ter dificuldades de solucionar os problemas dentro da Unity ou dentro de qualquer outro mecanismo ou área de desenvolvimento. Dessa forma, pensando individualmente, né? Pensando como solucionar o problema por conta própria. É claro que eu vou ajudar e vou ficar auxiliando todos vocês aqui. Mas a ideia é eu fiz até um roteiro para facilitar, né? Que é esse roteiro aqui, que teoricamente é o que vocês vão seguir, um passo a passo básico, para como solucionar o problema. E aí, por exemplo, a ideia é vocês fazerem um mapa, criarem um mapa, construírem um mapa, construir um personagem que anda programando ele, construir um inimigo de acordo com as técnicas que eu ensinei na aula passada. É claro que eu não aprofundei muito, porque não deu tempo, mas eu vou auxiliando vocês com isso. E a ideia dessa aula é ser bastante prática nesse sentido. Então, que nem nas outras aulas, eu fiz um breve roteiro aqui. Todo mundo consegue ver esse roteiro? Ou eu preciso dar um zoom aqui? Tá, olha só. Então, a aula prática com desafios. Talvez tenha erro de português aqui, porque eu não passei no corretor, mas... Criar o mapa do zero. Então, eu criei um roteiro que teoricamente seria o que eu penso na minha cabeça quando eu vou desenvolver certas etapas. É claro que dentro desses mini tópicos aqui, existe vários outros subtópicos do que você deveria fazer. Mas assim, isso aqui é só para te dar uma ideia e você vai desenvolvendo por conta própria essa ideia. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, criar um mapa do zero. O que você teria que fazer para criar um mapa do zero? Teoricamente, você teria que criar uma nova cena. Porque cada cena do jogo vai ser um mapa. Né? Então, por exemplo, se seu jogo vai ter 10 mapas, seu jogo tem que ter pelo menos 10 cenas. 11, né? Porque uma vai ser o menu. Entendeu o que eu quero dizer? Então, se vocês vão criar um mapa, teoricamente, o principal ponto inicial seria o quê? Criar uma nova cena. Que eu já expliquei para vocês como faz. E aí vocês têm que relembrar, tá? Eu vou ajudando, claro, com isso. E depois de eu criar a nova cena, por exemplo, eu vou colocar ela na listagem da build, que é aquela listagem que eu falei para vocês que ela indexa por ID para na hora de você dar o load, que é lá as configurações da Unity. Então, você criou uma cena, beleza, a cena está criada. Só que você tem que anexar essa cena na configuração de compilação da Unity. Claramente eu vou ajudar também. Carregar a cena seria ir para a cena, né? Para dar 2 cliques na cena para você começar a editar a cena. Senão você vai continuar na cena atual que você está. Entendeu? Então são uma série de mini passos que tem subtópicos dentro que você tem que seguir para começar a desenvolver por conta própria esse pensamento que é necessário. Pelo seguinte, porque a prática vai fazer vocês ficarem bons. E a prática com pensamento próprio seus, entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, se vocês só seguirem um passo a passo que alguém dá, vocês não vão se tornar independentes, no sentido de pensar na programação e no desenvolvimento. A ideia minha é essa, é passar para vocês a visão de como fazer isso de forma independente, tá ligado? Então, um outro passo seria organizar a câmera.
Por quê? Lembra que tudo se enquadra dentro da câmera? Se eu tiver algum objeto fora da câmera, eu não vou conseguir ver ele dentro do jogo. Porque a câmera é meu raio de visão, minha limitação da visão dentro daquela cena infinita em XYZ. Então você tem que organizar a posição da câmera. Criar um sprite para seu mapa. Então você começa a construir o mapa ali. Ok? Construa um mapa com prefab já pronto. Então, por exemplo, construa um mapa com prefab já pronto. Tem vários prefabs pré-fabricados, que são aqueles objetos que eu já fabriquei para vocês, que eu já fiz, que vocês só vão pegar e arrastar para a cena. E posicionar da forma que vocês acham que seu mapinha vai ficar mais bonito. Que vai ser os obstáculos, as árvores, as gramas e essas coisas, entenderam? Então, e claro, você pode criar o seu próprio prefab. E aí você vai ter que criar seu próprio prefab nos jogos que você for fazer por conta própria, organizar isso em pastas e desta forma toda. Porém, aqui eu já disponibilizei para vocês devido ao curto período de tempo que nós temos. Organize a visualização corrigindo a posição Z dos itens em relação à câmera. Novamente aquela questão da câmera. Tá? Novamente aquela questão da câmera, porque isso é essencial, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente vai ter o nosso mapa, né? Ele vai ser X, Y e Z, né? E ele vai ser infinito para o Z, infinito para o X e infinito para o Y. E você vai limitar isso com a câmera. Então a câmera vai estar numa posição fixa aqui, que ela vai filmar só o que está dentro desse esboço aqui, né? Então se você colocar um objeto aqui e a câmera não se mover por código ou por alguma coisa, você não vai ver esse objeto. Da mesma forma, se você colocar um objeto aqui que está com Z10, vamos colocar aqui, um objeto aqui que está com Z igual a 10, e atrás desse objeto, você colocar um outro objeto, né, na frente dele, um Z igual a 5, Z eu falo a posição Z, né, de profundidade. É óbvio que o objeto azul vai encobrir o objeto preto, porque ele está mais para frente do que o objeto preto. Então, mesmo que o objeto preto esteja lá, você não consegue ver ele. Então, por exemplo, se você for posicionar uma árvore, né, aqui no cenário, e você posicionar uma pedra na frente da árvore, você vai tampar a árvore. Mas você pode pegar a pedra, né? Você pode pegar a pedra, arrastar ela um pouquinho para baixo, para ela tampar só metade da raiz da árvore, colocar ela com um Z maior que da árvore, para ela ficar na frente da árvore, e dar uma sensação de organização de terreno, de cenário, de objetos, ou uma coisa mais suavizada para realista, né? Então, na própria Unity aqui, eu nem abri a Unity, né? Vocês já conseguiram abrir a Unity aí? Todo mundo já abriu? O PC, vocês estão no mesmo PC da aula passada? Que lembrando que tem esses PC tudo bugado aí, que algum deles não tem instalado o NET, né? E como não tem instalado o NET, a gente tem que ficar instalando para funcionar a compilação da Unity. Tá? Então, essa questão da câmera é extremamente importante. Outra coisa, vocês lembram que na aula passada, para quem veio, né, a gente fez um código, que é o código que faz a câmera se mover, seguindo o personagem. Vocês podem reaproveitar esse código meu, que já está aí, que eu fiz, que faz a câmera se mover. E a ideia, por exemplo, vocês vão criar um personagem que anda. Vocês colocam esse código dentro do personagem, né, dentro do componente do personagem, e aí quando o personagem andar, a câmera vai seguir ele. E aí você resolve esse problema de colocar um objeto fora do campo de visão da câmera. Porque se o personagem andar para cá, consequentemente a câmera vai se transladar no meio x menos, né, para cá, para o sentido negativo, né, porque aqui é negativo do x, e aí você vai conseguir transladar a câmera. Então, só para deixar deixar um pouco mais claro isso que eu estou querendo dizer, né, nós temos aqui o cenário, né? Todo mundo consegue ver aí? Então, por exemplo, se eu tiver essa árvore aqui, né? Eu posso pegar essa árvore aqui, pegar ela, ó. Viu como que eu tô falando, ó? A pedra tá tampando a árvore, tá aparecendo só metade dela. Por quê? Porque o Z da pedra, ou seja, a profundidade da pedra tá superior, maior do que a profundidade da árvore. Então, ó, se eu quiser deixar algo mais realista, eu posso pegar essa árvore e colocar aqui. Eu posso pegar essa pedra e escalonar ela, ou seja, diminuir o tamanho vetorial dela e colocar ela aqui, ó, menorzinha, né, para ficar uma coisa mais realista. Aí eu pego, por exemplo, esse arbusto e coloco aqui, deixo mais realista e vou construindo meu cenário. Olha lá, ó. Se eu colocar, por exemplo, esse cara para trás,
Ó, se eu colocar esse cara aqui com Z, por exemplo, menos 50, só para sumir, ó, perceba que ele sumiu. Por quê? Porque esse terreno preto tá com certeza com Z maior que 50. Então tem toda essa questão de posicionamento novamente. Ela é extremamente importante quando você está criando um jogo 2D. Nesse caso nosso é um jogo 2D. É claro que isso não vai ter uma relevância grande quando o jogo é 3D. Porque se o jogo for 3D, é tridimensional, né? É como se a gente estivesse vendo o mundo aqui. E aí você consegue posicionar as coisas de forma que faça mais sentido na sua cabeça. Só que no caso do jogo 2D, a gente tem que causar essa ilusão para as pessoas. Então meio que a gente pega um jogo 2D, né? E transforma ele em 2.5D. Que foi o que eu falei na primeira aula. Que é geralmente um jogo 2D com um aspecto 3D. Você tenta deixar ele um pouco mais inclinado, o plano, né? E aí você consegue dar uma sensação na sua própria mente de que ele talvez seja um 3D, mesmo não sendo. Então, a ideia é vocês começarem a pensar realmente nessas etapas de desenvolvimento, né? Porque, por exemplo, quando vocês forem fazer o seu próprio jogo, vai ter todas as etapas, desde a construção do cenário, a programação dos itens no cenário, a programação do inimigo, a programação dos alvos, a todos os objetivos que você vai construir para o seu jogo, ok? Então, você primeiro pensa no jogo, pensa nos objetivos que o jogo vai ter, pensa em como solucionar cada problema e você vai fazendo isso de forma modularizada. Então, outra coisa que eu acho que eu não falei em uma aula, mas é importante falar que para você fazer algo grande, você tem que modularizar isso. Então, para você construir um jogo grande ou qualquer programa grande, você vai modularizar em problemas. Por exemplo, problema aqui, ó, personagem. Tudo que está relacionado ao personagem, você coloca no modo do personagem. Então, por exemplo, locomoção, dano, poder, essas coisas. Cenário. O cenário é um outro modo. Porque o cenário, ele é tipo assim, a parte visual, não é a parte do código, teoricamente. É claro que você pode colocar códigos e elementos do cenário para fazer o cenário ter uma realidade, se movimentar uma árvore, quebrar algo. Mas, enfim, você percebe que o cenário é um módulo separado. Então, você vai construir etapas por etapas. Por exemplo, primeiro eu construo meu mapa. Depois que eu construir meu mapa, eu começo a programar as coisas destrutíveis do meu mapa. Então, eu começo a entrar com código. E aí você vai seguindo um roteiro passo a passo. Aí eu vou construir meu personagem andado. Aí eu vou começar a fazer meus inimigos. Aí eu vou mudar para a parte de fazer o menu. Então, por exemplo, no meu caso, eu geralmente faço o menu do jogo na última semana, antes de lançar o jogo, tá ligado? Tipo, última semana que eu falo assim, os últimos passos, né? Então, por exemplo, o jogo, até o início, até o momento de eu terminar o jogo, eu nem tenho o menu inicial do jogo. Só quando é extremamente necessário para testar questões de descarregar cena, essa coisa. Então, eu vou modularizando, né? Por exemplo, tradução. Eu vou traduzir o jogo para 27 línguas diferentes. O jogo não tem tradução até a semana que eu vou postar na Steam. Aí eu começo a mexer com o código de tradução. Então o jogo já está todo pronto, funcionando todas as características de funcionalidade, andar, locomoção, tudo que é básico de um jogo. Aí eu chego com a tradução. Eu crio script de tradução e vou colocando em cada componente que tem que ser traduzido. Então é necessário você modularizar e fazer isso passo a passo. Por isso que eu estou querendo passar essa visão para vocês. Vocês não podem ir misturando as coisas. Claro que vocês vão misturar as coisas, mas vocês não podem misturar ao ponto de vocês não conseguirem mais abstrair o que é cada coisa. Porque aí começa a ficar muito bagunçado e aí a organização fica ruim, né? Basicamente, esse é o primeiro objetivo. Depois do primeiro objetivo, a gente tem o criar um personagem com movimento. E eu já mostrei o código para vocês de como fazer isso de forma básica. E aqui entra o quê? Eu criei um mini roteiro, né? Escolher e criar uma sprite para seu jogador. Ou seja, vocês vão pegar um desenho, uma sprite, alguma imagem que tem aí no jogo ou na internet, colocar na Unity vai ser seu personagem, um bonequinho, um botão, uma bolinha, alguma coisa vai ser seu bichinho que vai andar. Aí você vai criar um código de movimentação. O que seria isso? Criar um script e para fazer dentro desse script o objeto se mover. Então você vai usar variáveis, criar funções, criar métodos dentro do script para fazer o objeto se mover. Eu já fiz isso com vocês numa aula retrasada, e aí, é claro, vocês podem se embasar naquilo também. Nós temos aqui, ó, criar e implementar uma interface de dano. E aí a gente vai começar a entender um pouco o que é interface. E aí, ó, a gente não falou de interface ainda. Mas aqui eu deixo o roteiro bem simples. Interface é um código. É um script como se fosse uma classe. A única diferença é que vai ser, em vez de public class, vai ser public interface. E interface, ela obriga você a implementar algo.
Então, por exemplo, se eu criei uma interface com uma função oi, tudo que eu colocar a interface dentro, obrigatoriamente vai ter que ter a função oi. A interface te obriga a implementar uma função dentro do seu código. Como essa função vai ser implementada, tanto faz. Mas, tanto faz. Mas você vai ter que implementar essa interface. E aqui eu vou, claro, ajudar vocês. Por que essa interface? Porque a gente quer dar dano, a gente quer fazer o nosso inimigo chegar em algo e destruir algo. Então essa interface vai ser responsável. Toda vez que nosso inimigo colidir com essa interface, ele vai dar dano para aquele algo. E aquele algo pode ser qualquer coisa. Só basta ter aquela interface no código dentro. Tá? Então aqui, por exemplo, transforme ele em uma interface, coloque duas funções set the major, que é float da major, né, para dar um dano, e set dead, para matar, né? Ou seria set kill, tanto faz. Quando você criar essas duas funções dentro da interface, tudo que implementar essa interface, obrigatoriamente vai ter que implementar essas funções. Vocês vão entender um pouco mais do código. Implemente a interface no personagem. Ou seja, eu vou pegar minha classe do personagem que eu criei no anterior, vou colocar implement interface, extend interface, né, no caso em Java, mas nesse nosso caso aqui é só 2 pontos. E aí a gente faz isso. Depois a gente vai ter, cria um inimigo, né? Então aqui a gente vai criar um inimigo, e é o quê? O roteiro cria um inimigo, ou seja, vai pegar uma sprite desse inimigo, vai colocar na cena, você vai escolher seu inimigo. Escolha um pré-fabricado para isso. Cria um código para o inimigo, ou seja, você vai criar um código para fazer a movimentação e toda a deslocação desse inimigo. Cria um status. Então, por exemplo, todo inimigo, toda inteligência artificial, ela tem que ter um status. Um status do que ela está fazendo. Por exemplo, ela está parada, ela está se locomovendo, ela está dando dano, ela está morta. Então você vai criar um status que chama um enums. Ou seja, um status de seguindo e um status de chegou. Porque a gente vai fazer uma IA básica que vai simplesmente seguir e quando ela chegar, ela dá dano. Então, seguindo e chegou. Ela não vai ter o status de estar parada. Ou seja, ela não vai ter o estado de estar parada. Estado, né? Estado e status seria a mesma coisa, mas na minha cabeça, claro, não, quando eu vou programar. Mas, por exemplo, estado parado, estado se locomovendo, estado seguindo, estado chegou. É o estado atual que seu inimigo está. Por exemplo, o estado que vocês estão é o quê? Sentado assistindo aula. Entendeu? Fez sentido para vocês? Até aqui tudo bem? Estou indo rápido demais? Às vezes eu esqueço de questionar. Certo? No código, faça o inimigo seguir o alvo usando o caminho mais próximo. Vocês lembram que na aula passada a gente aprofundou bastante sobre algoritmo de caminho à estrela e como o inimigo vai conseguir mapear um caminho? Na aula passada eu tinha falado com vocês, isso aqui é importante, tá? Porque todo algoritmo 2D, ou seja, todo jogo 2D vai ter que ter esse algoritmo. Vocês podem até gravar e guardar esse script meu aí e usar em qualquer jogo seu, porque isso aí já vai funcionar em qualquer jogo 2D, no caso. Eu vou até colocar para vender esse lá na loja desse. Esse código. Eu tenho de graça aí de vocês. Ó, vocês lembram que eu falei para vocês que, por exemplo, nós temos o plano Y, X e Z, só relembrando, né? O plano X, Y, Z. Se eu tiver um inimigo aqui e o meu target, ou seja, meu alvo aqui, o que tem que acontecer? No meu plano X, Y, Z, eu tenho infinitos pontos no espaço, que são triplas, né? Então eu tenho uma tripla que seria aqui, ó, X1, Y1, Z1. E para isso aqui eu tenho infinitos pontos, em X1, Y2, tal, Z2, há infinitos pontos. Todo mundo sabe isso da matemática, né? Então eu tenho infinitos pontos, cada ponto tem um X, Y, Z. Isso é álgebra. Geometria, essa é a álgebra. Geometria. E você vai ter infinitos pontos, ok? Isso é factual. Então, esse cara, o nosso inimigo, ele está num ponto do espaço, num ponto X, no ponto Y e no ponto Z do espaço. Vamos supor aqui, para ficar mais didático, no 0, no 10 para X, né? No 0 para o Z, para o Y e no Z 5, suponhamos. É o ponto dentro do espaço. Esse cara aqui no espaço, ele está no X1, no Y10 e no Z5 também, porque o Z tem que ser igual a esse, senão ele vai dar conflito de profundidade. Então o Z geralmente vai ter que sempre ser igual. Né? Então, vamos lá. O que seria um algoritmo de espaço? Relembrando a aula passada. Se eu mandar o nosso inimigo, né? Vou colocar um I aqui para ficar mais didático.
o nosso inimigo seguir o nosso target, que é o nosso T, o que obviamente ele vai fazer? Ele vai fazer o caminho euclidiano. Ou seja, ele vai fazer o caminho euclidiano, que é o quê? A raiz quadrada desse cara de baixo, isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado, vai dar hipotenusa, né? Que é o nosso caminho euclidiano. Ou seja, o caminho mais próximo dele vai ser esse. Ele vai andar em x tantos graus, andar em x tantos pontos no espaço, né? Andar em y tantos pontos no espaço, a somatória disso vai dar um novo vetor, que isso aqui é vetorial, e você vai andar simplesmente o quê? Você vai andar nesse sentido. Lembra? Então, mas e se eu tiver uma árvore aqui nesse caminho? O que vai acontecer? Minha IA vai ser completamente ignorante, vai ignorar a minha árvore, que teoricamente deveria bater e não poder ultrapassar, e você vai passar por dentro dessa árvore e chegar aqui. Né? Perfeito? Vocês estão entendendo até aqui? Eu vou passar por dentro da minha árvore, porque minha árvore está no meu caminho euclidiano. Então, aquele algoritmo que eu fiz para vocês, que vocês já implementaram na aula passada, ele vai calcular, usando o algoritmo A estrela, que é um algoritmo de busca mais próxima, né? Então, é insignificante como o algoritmo funciona. Eu falei para vocês que é extremamente complexo, vocês vão assumir ele como uma biblioteca, que apenas vocês vão importar a função e essa função vai funcionar. Mas eu recomendo que vocês abram o meu código, está bem documentado, e vocês leiam para vocês terem uma noção básica de como todo o cálculo, a geometria está sendo, todo o cálculo de álgebra e geométrica está sendo feito, para você conseguir fazer a matriz vetorial desse espaço. Então, por exemplo, o que meu código vai fazer? Ele vai traçar o seguinte ponto. Pontinho, 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 chegou aqui. Aí aquele tem que desviar. Pontinho, 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 chegou aqui. Aí aquele pode subir. Pontinho, 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 chegou aqui. Aí aquele segue o caminho de novo. Então, olha só. Eu peguei vários pontos no espaço onde eu posso me locomover. Cheguei aqui, eu desvio para baixo para desviar do meu colisor e faço outro caminho. Então, isso aqui é um ponto no espaço, outro ponto, outro ponto. E aí meu inimigo ele vai se locomover primeiro para esse ponto, depois para esse ponto, depois para esse ponto. Chegou no ponto da colisão, ele se locomove para o ponto de baixo. Aí ele se locomove para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então, na nossa algoritmo mais simples, ele simplesmente vai se locomover desse ponto para esse ponto, ignorando tudo. No nosso algoritmo de caminho, com inteligência artificial, ele vai se locomover em, sei lá, 200 pontos antes de chegar no ponto final que ele quer. Porque cada pontinho equivale a um x, y, z do espaço que vai desviar de algum obstáculo. E aí vocês vão usar essa função. Essa função que eu já vou dar pronta para vocês. Vocês só vão chamar essa função, receber essa lista de pontos e fazer a lista de pontos incrementar mais um para se deslocar. Todo mundo lembra disso da aula passada? Fez sentido que eu relembrei? Alguma observação, alguma coisa, alguma dúvida? Certo? Beleza. Então, no código, faço o inimigo seguir o alvo usando o caminho mais próximo, que é a biblioteca que eu já dei para vocês. Verifique a detecção de colisão usando onTrigger. A gente ainda não fez isso, mas eu vou mostrar para vocês. O onTriggerEnter é uma função que a própria Unity te dá. Você pode olhar no manual da Unity, ok? Você pode olhar no manual da Unity. É uma função que a própria Unity te dá e você coloca no seu código. Se você entrar dentro de algum colisor 2D, essa função automaticamente é chamada o que está dentro dela. E a gente vai usar ela para dar dano na nossa interface. Então, dentro dessa função, você vai verificar a colisão com a interface, vai aplicar um dano se a interface existir, e depois vai aplicar uma morte se a interface existir, usando a interface que a gente criou no exemplo anterior. E por último, tem a minha correção se der tempo. E agora realmente começa a prática de vocês, né? Aqui, novamente, eu coloquei funções importantes. Então, se a gente descer aqui embaixo, ó, vai ter o onCollisionEnter e o onTriggerEnter. No nosso caso, a gente vai usar o 2D. Tá? E aí, a gente pode começar já usando a primeira etapa aqui, que vocês vão ter o quê? Uns 30 minutos para criar um mapa legalzinho para vocês aí. Beleza? Ou vocês querem mais tempo, menos tempo? O que vocês acham? Então, pode começar na prática aí, ó. Criar um mapa do zero. E aí vocês podem seguir praticamente a prática de fazer isso aí, criar um mapa do zero. E aí eu vou auxiliando vocês com as dúvidas, tá bom? Todo mundo está de acordo? Alguém tem alguma crítica, algum ponto de observação? Show de bola? Então pode começar aí, mandar bala.
Todo mundo conseguiu iniciar Unity? Todo mundo lembra como criar a cena? Ah, lembrando que se seu mapa ficar legal e jogável, eu vou colocar ele no jogo final. No jogo final não, no jogo aqui para nós disponibilizar para vocês. Então lembrando que aqui no jogo, ó, se eu vir na minha cena menu, né? Se eu vir na minha cena menu, só para eu lembrar aqui para vocês, para dar uma motivação a mais, né? Na minha cena menu, quando eu dou play no meu jogo, o que acontece? O jogo da play. Era isso aí. Vamos embora, tá bom. Quando eu dou play no meu jogo, se eu vir aqui, ó. Opa, deixa eu colocar aqui. É Game Player Maximizar. Ó, quando eu dou play no meu jogo, que aparece para mim um único mapa, que foi o mapa que eu criei para vocês verem. Eu gosto de construir mapa, mas aí vai de cada um. Conseguirem construir um mapa legal, eu vou colocar na versão final do jogo que eu vou disponibilizar para baixar em algum lugar, ou sei lá, no próprio Media Lab, ou fazer uma build da web, né? Então o cara consegue entrar aqui em MediaLab.jogo e jogar o jogo. Porque a gente já pode tirar a última aula que tiver visto, a gente pode tirar para fazer uma coisa. Então vou tirar para fazer uma coisa. Então, se seu mapa ficar legal, organizado, os arquivos, ó. Não tem os pré-fabricados que eu falei que eu já disponibilizei para vocês, que são as árvores, os terrenos, as gramas. Então, se eu vim aqui, ó, só para eu vou voltar na cena aqui rapidinho. Só um minuto. Estudar, Excenas, Boss Mapa. Ó, só para eu lembrar aqui para vocês, ó. Se eu vim aqui, ó, no meu project, olhem aqui rapidão. No meu project, dentro do meu Assets, Media Lab, vai ter uma pasta dentro de Media Lab chamada Prefabs. Se vocês expandirem a pasta, vai ter lá, ó, os prefabs de animais, ou seja, você consegue pegar um coelho e jogar na cena, tá ligado? Vou pegar aqui um coelho com uma animação já, ó, e jogar ele na minha cena. Opa. Ó, vou pegar um coelho aqui, ó, colocar ele aqui na minha cena. Tá vendo que o coelhinho apareceu ali? Eu posso vir nos boss e aqui eu consigo pegar um inimigo que eu já criei, colocar na minha cena. Eu consigo vir nos coletáveis e pegar, por exemplo, uma moedinha e colocar na minha cena. Eu consigo vir aqui, por exemplo, ó, daqui não é. É em munição, também não é. Rocks. Eu consigo pegar uma pedra e colocar na minha cena. Eu consigo, cenário, eu consigo pegar aqui uma plaquinha e colocar na minha cena. Árvores. Muito mais fácil. Então, prestem atenção aqui rapidão, por gentileza. Porque para vocês que estão criando mapa do jeito que eu estou falando aqui, vai ser fundamental para facilitar a vida de vocês. Então olhem aqui rapidão, ó. É bem simples mesmo. Vocês vão vir em um Windows aqui em cima, ó. Vocês vão vir em um Windows aqui em cima. Existe um mecanismo dentro da Unity que chama Time Map para 2D. Ou seja, o que esse mecanismo da Unity faz? Ele vai pegar seu mapa inteiro, que é isso aí que eu estou falando para você, vai dividir em infinitos quadradinhos de tamanhos que você vai configurar. E aí você consegue pegar a árvore, e aí a árvore você vai clicando e ela vai automaticamente posicionando esses quadradinhos para você. Tem esse mecanismo. E é muito simples de usar, porque eu já configurei para vocês.
eu configurei, no caso, na hora de eu construir aquele mapa gigantesco. Então, olha só. Vem um Windows. Ué, é minha garrafa aqui, né? Vem um Windows. Aí vocês vão descer aqui embaixo, ó. 2D. Windows. Janela, né? 2D. Tile Map. E aí ele vai fazer uma... Vai compilar aqui, né? Aí, ó. Pronto, abriu. Tá vendo? O Windows 2D Tile Map. Olha o que ele abriu para mim. Ele abriu um Tile Map, que é onde eu consigo pegar meus elementos. Olhem aqui rapidão. Então aqui em Prefabs, ó, tá vendo Prefabs? Eu consigo colocar Prefabs de animais, que foi que eu criei. Eu consigo colocar Prefabs do jogo, que são os elementos, árvore, essas coisas, ó. Eu consigo colocar aqui, ó, Prefabs de rocks. Prefabs de cenário. Foi tudo isso aqui, eu que posicionei aqui, ó. Prefabs de retângulos. Tá? Olha só como é muito simples, galera. Vocês vão vir aqui, ó, na parte de cima aqui, ó, Create New Tile Map. Preste atenção para vocês conseguirem fazer. Create New Tile Map. Create New Tile Map from Tile Map Painter. Olha o que vai acontecer. Ele pegou meu cenário inteiro e transformou em quadradinhos, tá vendo? Vou diminuir aqui para ficar mais fácil visualizar. Ele pegou meu cenário inteiro e dividiu em quadradinhos, tá vendo? Mas olha só que legal agora. Eu vou vir aqui, por exemplo, em Tile Map de Rocks. Aqui embaixo eu vou selecionar o seguinte. É o pincel. É o pincel que eu quero desenhar. Eu vou selecionar aqui, ó. Game Object Brush. Por quê? Porque isso aqui é um Game Object que está no meu prefab. Então tem que ser Game Object Brush. Ou seja, pincel de Game Object, né? Desenhar com aqui Game Object. Vou selecionar. Selecionei. Eu venho nesse carinha aqui de cima que é um pincel. Selecionei. Agora eu seleciono o que eu quero desenhar, ó. Clico, seguro e arrasto. Selecionei tudo isso. Se eu vim aqui, ó, o que eu faço? Tá ligado? Ah, eu quero colocar só essa peça, só essa pedra na minha cena. Cliquei nela. Olha o que eu vou fazer. Viram? Ó, eu vou vir aqui pro Prefab e colocar de árvore, por exemplo, ó. Exenary. Vou colocar, por exemplo, aqui, eu quero colocar meu muro, né? Eu seleciono meu muro certinho aqui, ó, bonitinho, ó. Quadradinho do muro. E aí eu venho aqui, ó, e eu posiciono meu muro de forma muito mais rápida, ó. 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 Depois, fechei, terminei de construir. Eu só fecho meu Tile Map e tudo que eu construí tá aqui na minha cena, ó. Tile Map, tudo que eu joguei tá aqui, ó. Eu consigo mexer no Z, transladar, desativar, ativar novamente. Pelo Tile Map fica muito mais fácil. Deu para todo mundo entender? Se vocês quiserem usar, vocês podem usar o Tile Map também. Tá? Olha só. Tá vendo essa graminha bem aqui? Vocês estão vendo aqui? Esse cara aqui? Olha, mesmo que meu Z da minha grama esteja na frente do meu Z da minha pedra, pode ser que a grama continue atrás ou na frente. Por quê? Porque a gente tem aqui na Sprite, a gente tem o seguinte componente escrito aqui, ó. Dentro do Sprite Render, preste atenção nessa parte. Dentro do Sprite Render tem Order in Layer, que é a ordem de visualização da layer, que ela se sobrepõe uma sobre a outra. Então, se eu mudar esse Order in Layer, então, por exemplo, se o Order in Layer do meu terreno é 0, e eu pegar o Order in Layer desse cara aqui e colocar 1 ou 2, ele vai sumir na minha câmera, tá ligado? Ele vai sumir aqui no meu game, ó. Deixa eu colocar aqui no canto para mostrar. Ó, então se eu vir aqui no meu terreno e mudar esse Order Layer aqui, ó, tá vendo o que acontece? Que ele some mesmo assim. Então esse Order Layer também importa na ordenação da visualização da câmera. Então, por exemplo, se eu vir nessa grama aqui e colocar o Order Layer -1, por exemplo, ó, viu que ela sumiu aqui no cantinho? Se eu vir no meu aqui colocar o Order Layer 5, por exemplo, e da minha pedra colocar o Order Layer 4, a grama fica na frente da minha pedra, tá vendo?
Se eu pegar o Ordem Layer da pedra e colocar 6, por exemplo, minha pedra volta a ficar na frente da minha grama. Então esse Ordem Layer aqui embaixo, dentro do Sprite Render, ele faz diferença. Show de bola? Ó, criei um mapa bem simples aqui, ó, rapidão.